Boa tarde a todos. Desse lado, espero que esteja tudo bem. Acredito eu também que já estão aqui em modo fim de semana, sexta-feira à tarde. Venho trazer-vos aqui mais uma opinião, ok? Eu não costumo dizer em todos os vídeos, mas vou dizendo em alguns e aproveito o de hoje para dizer que nada do que eu digo aqui é aconselhamento financeiro e não levem isso como tal. Para isso, existem pessoas acreditadas para o efeito, poderão consultar, creio eu, na página da CMVM ou no Banco de Portugal, se não for nas duas, em uma das duas. Daí que, e reforço mais uma vez, são somente as minhas opiniões, ok? Reforço isto. Ora, vamos então falar aqui um bocadinho hoje sobre o consumo discricionário. Primeiro de tudo, o que é o consumo discricionário? Rapidamente. Neste caso, refere-se aos gastos de bens e serviços não essenciais. Isto é, as pessoas, não é? Pessoas barra consumidores, se adiarem o seu consumo discricionário, já vou dar alguns exemplos daquilo que é, não lhes acontece nada, ok? Simplesmente coisas a que estavam habituados, digamos em bom português, coisas supérfluas, como entretenimento, bens de luxo, tecnologia, viagens, restaurantes, etc. Ok? Neste caso, não impactam aquilo que é a base das pessoas, o ter uma casa, o comer, lá está, despesas essenciais, ok? Na prática, isto é o consumo discricionário. São as coisas que não são precisas para viver no dia a dia. E lá está, eu considero para viver no dia a dia coisas básicas como ter uma casa, a pessoa poder tomar um banho, ter comida. Pronto, isso para mim é a base. Depois tudo o resto acabam por ser, como eu disse, coisas supérfluas. Vamos então ver aqui este consumo discricionário, ou neste caso um ETF, comercializado pela BlackRock. Mas neste caso vamos ver de forma relativa. Isto é, temos aqui, eu vou abrir aqui, ok? Desculpem, eu disse BlackRock, enganei-me. SPDR, desculpem. Peço imensa desculpa, mas está aqui já corrigido. Foi um erro. O comerciante é que é diferente. Mas a BlackRock também tem, e a Vanguard também tem, e outros comerciantes também têm. Mas enganei-me, estava com outro ticker na cabeça, desculpem. Neste caso, estava eu a dizer, vamos ver este ETF de consumo discricionário em modo relativo. Neste caso, versus o índice S&P 500, ok? Modo geral que contém os 11 setores em que está separado o S&P. Neste caso, estamos aqui a ver um setor contra o global. E agora vamos passar à respectiva análise técnica, ok? Neste caso, vamos começar aqui e eu vou aqui aproximar isto. Temos aqui, e eu vou agora apagar porque vou dizer o que é que isto é, temos aqui um hammer. Um hammer é caracterizado, além de estar aqui numa zona de suporte, é caracterizado por o pavio, não é? Ou a sombra inferior, porque pode ter a sombra inferior e superior, e tem aqui um bocadinho. Neste caso, a sombra inferior tem que fazer pelo menos duas vezes o corpo. E na verdade vocês reparam que acaba aqui e duas vezes o corpo acaba aqui. Ok? Temos aqui um hammer e depois o que é que isto dá a seguir? Dá efetivamente o respectivo movimento em alta. Este foi o catalisador que agora eu sei que é suporte, na altura não sabia, mas poderia dar sinal ao que depois foi aqui. Eu diria uma zona de suporte, lá está, isto é um relativo. Eu dou aqui uma margem de manobra quando é um ativo contra outro, ou um instrumento financeiro contra outro, ok? Dou sempre alguma margem de manobra, porque também existem alguns gaps e é normal. Embora neste gráfico não existam assim tantos, essa é que é a verdade. Mas depois aqui, o que é que temos? Mais posteriormente, isto foi em 2023, início, final de 22, início de 23, e depois aqui temos uma coisa curiosa. Primeiro que tudo, uma bullish belt hold. Em português, chama-se de cinto de segurança em alta. Agora estava-me a lembrar do nome em português, apesar de que eu gosto mais dos nomes em inglês. E depois aqui, o que é que temos? Uma vela Marubozu. Ok, que é uma vela que se caracteriza, e eu já vou à caracterização da Bullish Bell Told, agora só para terminar esta.
Esta vela caracteriza-se por o preço não, desculpem, o corpo é o open é igual ao low e neste caso, cá em cima, o close é igual ao high. Como podem ver, o H é igual ao C e o O é igual ao L, ok? E também é caracterizado por não ter sombra nem superior nem inferior. Poderá ter uma sombra pequenina, mas o ideal é mesmo não ter nenhuma. A Bullish Bell Toll, também uma vela muito engraçada, tem o mesmo O e o L, Open e Low, abre em gap, preço de fecho da vela anterior, neste caso estamos em time frame semanal, não referi. Esta abertura em gap, neste caso a abertura e o mínimo são iguais e depois tem uma pequena sombra superior e corresponde aqui na MUS. E mais uma vez o que é que acontece aqui? Este momentum de alta, este movimento aqui de alta de 2, 3 velas, ok? Depois vocês podem me dizer aqui, isto aqui é um padrão de reversão. Atuou como tal, sim, mas não é um padrão de reversão. Isto pode ser uma mistura entre os dois corvos e a Evening Dodgy Star, ok? Neste caso, eu não vou estar a explicar agora aqui os detalhes todos de que poderia ser uma mistura, também para o vídeo não ficar muito longo, mas isto atuou aqui efetivamente como um padrão de reversão e viu-se nas 2 semanas seguintes, ou pelo menos na semana seguinte, ok? Depois, fazemos logo aqui uma coisa muito curiosa, que é um martelo, mas invertido, não é? O martelo invertido que temos aqui, como podem ver, eu vou apagar aqui estas caixinhas. O que é que isto nos diz? A mesma questão do que o outro, se formos aqui atrás, que é a característica é exatamente igual, só que está ao contrário. O corpo, neste caso, o pavio superior, ou sombra superior, é 2 vezes o corpo. E como vocês puderam ver aqui, eu posso aqui andar para trás, eu só apaguei para não fazer confusão. Uma vez mais, coincide aqui na MUS, ok? É exatamente a mesma coisa. Eu vou apagar só para não fazer aqui confusão, ok? E vou apagar também estes, porque também já expliquei. E vou diminuir aqui o zoom. E agora, no momento atual, o que é que temos aqui? E vamos recorrer também aqui um bocadinho à trigonometria, e este aviso vocês já poderão ter lido, mas eu também já o vou ler. E eu estava a falar na trigonometria porquê? Como podem ver aqui, eu antes disso vou aqui, ok. Recorrendo aqui à trigonometria, aqui há a questão dos ângulos, e é este aviso que eu aqui tenho. Estamos aqui nos 65, 66, 65, 99. Neste caso, o aviso que eu tenho aqui é possível observar que quando a inclinação é muito acentuada, por norma, tem um baixo grau de sustentação, o que pode provocar grandes caídas após grandes subidas, que esqueci-me de acrescentar o S, consecutivas, e vice-versa. E isto o que eu costumo dizer é, tudo o que rápido sobe, depressa cai, e vice-versa. É exatamente a mesma coisa. Porque eu diria que aqui um ângulo de 45 graus era o ideal, mostrava-nos aqui uma tendência sustentada, ok? Não assim, mas se calhar assim. Pronto. Agora, 65 graus, se virmos aqui entre os 45 e os 90, eu diria que os 45 é o ideal. O 90 é um exagero, porque era aqui uma linha reta, não é? Na verdade. Daí que 65, lá está ali no meio. Eu diria que está ali no equador, entre uma coisa e outra. Mas a verdade é que depois, e como eu disse aqui, efetivamente, uma grande subida e depois também aqui uma rápida descida, ok? Rápida, pelo menos aqui num primeiro momento. Depois tivemos aqui uma vela que poderia-se caracterizar aqui por uma Marubozu, mas vermelha, e que depois efetivamente deu aso aqui a estas 3 semanas de queda. Ainda houve aqui alguma recuperação nesta semana, mas depois de 3 semanas de queda, que esta vela termina hoje. E que, acrescentando aqui o Fibonacci, poderá cair aqui nesta zona, ou no rácio de ouro de Fibonacci nos 61,8, ok? Ou
primeiro que tudo, eu acredito que já no dia de hoje e acabando esta bela semanal não venhamos aqui aos 61,8%, mas sim aos 0,50%. Já estamos muito próximos, se não acabarmos já esta semana aqui na zona do 0,50%, que é deste movimento de alta, eu acredito que vamos na próxima semana ou nas próximas semanas tocar aqui esta zona entre os 50 e nunca se sabe, os 61,8% e até poderíamos aqui acrescentar a zona entre os 61,8% e os 67% de Fibonacci ou os 2/3 de Fibonacci, ok? Este intervalo aqui, mas primeiro que tudo para podermos chegar a este, que depois até tínhamos aqui uma zona que eu diria se calhar que já foi aqui a resistência, ok? Durante um momento. Aqui também já foi alguma resistência e que agora poderia virar aqui zona de suporte e poderia dar força ao consumo discricionário, neste caso, face ao desempenho geral do S&P 500, ok? Neste caso, no dia de hoje, não tenho aqui nada mais a acrescentar. Desejo-vos um excelente fim de semana, uma continuação também de uma ótima sexta-feira. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.